Um rapaz de cabelos escuros, coberto de hematomas e hematomas, acorda e se pergunta por quanto tempo ficou inconsciente. Ele pensou que amanhã seria seu primeiro dia na universidade e que não poderia se atrasar. Pendurado de cabeça para baixo com uma corda, ele abriu um olho e se lembrou de que o haviam levado para um terreno baldio e o espancado tanto que ele perdeu a consciência. Então, ele foi suspenso em uma árvore. Havia vários caras parados na frente dele com sorrisos maliciosos. Um cara com cabelo rosa penteado para trás disse que teve azar de ser colega de classe de um lixo desses na escola, mas que não podia nem imaginar que isso aconteceria novamente na universidade. O personagem principal achou que eles não estavam planejando decepcioná-lo. Jogando o caderno azul de volta, o rapaz de cabelo rosa disse a Lindsay que ele era forte o suficiente para um órfão. Ele disse que estava sempre batendo nele na escola e que ele nunca morreu. Lindsay pensou no fato de que o nome desse cara era Greyon e que ele era um antigo colega de classe, ou melhor, um valentão. Greyon, com um sorriso malicioso, disse-lhe que tinha visto seu personagem no jogo e que ele parecia legal. Ele imaginou que Lindsay era tão pobre na realidade que pensou que ele seria um garoto bonito no jogo. Pelo menos, os olhos de Greyon se arregalaram e, depois de dizer que a simples visão dele o irritava quando via, ele lhe deu um soco no peito. Lindsay tossiu sangue e pensou em como ele estava se agarrando a ela desde que acidentalmente esbarrou nela na escola. E era inútil pedir desculpas. Greyon deu uma risada maliciosa, franzindo a testa. O protagonista pensou que não havia sentido em pedir misericórdia a pessoas como ele. Ele perguntou quem havia permitido que ele se tornasse um desperto. O desperto é um símbolo da segunda evolução da humanidade. Sob a influência da crescente popularidade do jogo Sky Valley, os jogadores que atingem o nível máximo mais rápido do que os outros têm a oportunidade de fazer do jogo sua profissão. Graças a isso, suas habilidades no jogo são transferidas para a vida real. Essa é a segunda evolução. O despertar. Quanto mais jovem e forte for o desperto, mais valioso ele será para o Estado. Com sua superioridade sobre as pessoas comuns e seus privilégios especiais na vida cotidiana e na educação, os despertos se tornam o topo da elite. Greyon zombeteiramente apertou sua mão e disse que havia manchado sua mão com o sangue do lixo. Os dois caras ao lado dele olharam para Lindsay com surpresa e um deles disse que se ele continuasse a bater nele, ele poderia morrer. Com uma expressão ameaçadora, Greyon se virou para ele e perguntou se ele sentia pena dele. O cara disse com uma voz assustada que estava com medo de que, se ele realmente morresse, poderia ter problemas. Greyon perguntou se ele achava que se essa miséria morresse, isso de alguma forma o afetaria. A elite. Lindsay estava pendurado de cabeça para baixo na frente deles, sangrando profusamente. Outro cara notou o olhar do personagem principal. Os olhos de Lindsay estavam calmos. Greyon estava furioso, com as veias de seu rosto inchadas. Ele gritou que isso era o que mais odiava nele. A habilidade de Greyon é um grito de guerra. Com efeito, o poder do grito de guerra atinge o corpo e a mente do oponente. A onda sonora da cabeça de Greyon balançou Lindsay pendurado. Ele gritou para que ele admitisse que era um lixo. Com raiva, ele lhe perguntou por que conseguia ver a firmeza em seus olhos. Gritou que ele era um desperto e perguntou quem ele pensava que era. O sangue jorrou da boca de Lindsay. E ele pensou que se tivesse a chance de se tornar uma pessoa desperta, seria diferente. Um dos rapazes disse que já estava ficando tarde e que era hora de ir embora. O sol começou a se pôr sobre a cidade, tornando os prédios alaranjados. Greyon disse que foi chato, e ele nem se aqueceu. Acrescentou que, da próxima vez, iria bater nele com mais força ainda. Um dos rapazes começou a falar sobre o que aconteceria se eles não o desamarrassem. Greyon gritou que ainda não havia terminado e ameaçou que, se ele o interrompesse, também o enforcaria. Lindsay se pendura na árvore a seus pés e pensa que se pudesse começar de novo, seria ótimo. Ele pensou em como isso não aconteceria. Fim de tarde. Prédio residencial. Lindsay sai do chuveiro, enxugando a cabeça com uma toalha. Seu corpo está coberto de hematomas e escoriações. Ele olhou para o capacete sobre a mesa, com seus fios e telas brilhantes. Depois de entrar no jogo, Lindsay, como seu personagem de cabelos brancos, balançou a cabeça e pensou em como não seria classificado entre os 100 melhores ladrões. Ele caminhou para frente, cercado por árvores, com a cabeça baixa, e pensou no fato de que o poder intimidador do topo da batalha também não pode ser mencionado. Ele pensou que, se tivesse outra chance, talvez também se tornasse um desperto. Um homem musculoso de armadura se virou para a garota e disse que, para essas missões,
Não era preciso pedir ajuda a estranho, e que eles podiam pedir ajuda ao clã. Uma garota de cabelo rosa claro, vestindo uma túnica azul escura, estava de pé com um livro roxo pairando sobre sua mão. Ela respondeu com uma expressão preocupada e disse que, se não o tivesse conhecido, já teria se juntado ao grupo do outro jogador. Ela disse que não queria usar a ajuda do clã e decidiu que já havia aproveitado a oferta dele e contratado outros jogadores. Lindsay está deitado na cama, usando um capacete de mergulho. Um círculo azul apareceu em seu capacete. Sky Valley, a principal cidade de Casve. O nome do personagem principal do jogo, assim como na vida, é Lindsay. Ele é um ladrão de nível máximo 120. Ele está em frente à mesa azul de jogadores. Lindsay se considera um jogador talentoso, mas, infelizmente, começou a jogar um ano depois dos outros, e por isso, em muitos aspectos, é inferior aos que jogam há mais tempo. Olhando para cima, Lindsay disse que mal havia obtido a adaga lendária ontem, mas sua classificação na tabela de ladrões só havia caído. Olhando para a tabela de jogadores, ele disse que eles tiveram a sorte de encontrar bons itens em uma caverna inexplorada ou foram ajudados por jogadores de alto nível. O personagem principal disse que agora está classificado em 3.960.000. Ao folhear a tela com a mão, Lindsay franziu a testa. De 2061 a 2062, ele passou um ano inteiro para entrar entre os 100.000 melhores jogadores de sua classe. Talvez isso fosse uma grande conquista para outro jogador. Na primeira página dos 100 melhores jogadores de TF, deve haver deuses. O homem de armadura sorriu sem jeito, coçou a cabeça e disse à garota que, como guarda-costas, ele era responsável pela segurança dela. E havia muitos bandidos e pessoas com mais intenções em Paradise Valley. Abrindo levemente um olho, a garota respondeu que não era uma criança e que podia reconhecer essas coisas. Ele perguntou se havia gastado muito para contratar os 3 que estavam atrás deles. O homem respondeu que sim e disse que havia um ladrão e que, muito provavelmente, era ele que estava perto do teletransporte. Lindsay se virou para eles e se apresentou com a mão no peito. Ele disse que era um ladrão fantasma de nível 120 que eles o contrataram. O homem de rosto sombrio disse que não precisava se apresentar porque eles já tinham visto sua mensagem. Ele lhe disse que estava aqui apenas para completar o grupo e que seu trabalho era apenas não atrasá-los. Lindsay olhou para ele com tristeza e pensou em como ele não gostava de falar na realidade. Ele se perguntou por que algumas pessoas não sabiam como controlar suas línguas. O homem estava franzindo a testa para ele. Uma garota encapuzada, com orelhas de animal e rosto envolto em bandagens, disse a Lindsay que tinha ouvido dizer que ele não era membro de nenhuma classe, nem mesmo a união de todos os clãs. O personagem principal respondeu que era um jogador solo. A união de todas as classes é um local de encontro para os melhores jogadores. Uma organização que passa em qualquer missão e preenche todos os requisitos possíveis para ganhar dinheiro. As habilidades de Lindsay há muito tempo são suficientes para entrar na união, mas ele não pode pagar a taxa de inscrição e precisa retirar dinheiro do jogo para ganhar a vida. Uma mulher com um arco, vestida com uma armadura e uma capa verde com capuz, disse que eram os solitários como ele que mais a assustavam. Eles explicaram que ele não tem qualificações nem garantias, e é possível que esteja aqui por acidente. Lindsay respondeu com indiferença. A arqueira cerrou os dentes em exasperação e perguntou quem ele pensava que era. A garota de cabelos loiros pediu que eles se acalmassem e não brigassem, e disse que, já que estavam todos ali, deveriam começar a missão. Ela pensou em como as coisas haviam dado errado antes mesmo de a missão começar e se perguntou se tudo ficaria bem. O homem sacudiu o polegar para si mesmo e sorriu, dizendo que ela não tinha motivo para se preocupar porque ele estava aqui. Eles anunciaram que o grupo estava reunido e que era hora de se teletransportar. Disseram a Lindsay que ele iria primeiro. Franzindo a testa, ele entrou no portal. A torre de figuras retangulares levitando brilhava com uma luz azul intensa. Raios de energia azul envolveram tudo. O grupo surpreso perguntou o que estava acontecendo e por que o campo de teletransporte estava tão estranho. Eles perguntaram o que estava acontecendo, olhando para o teleporte que brilhava intensamente. A garota com cara de preocupada disse que isso nunca havia acontecido antes. Ela supôs que fosse um erro do sistema e disse que Lindsay já havia feito o login. Lindsay está cercado por uma energia azul brilhante. Ele perguntou onde estava e disse que deveria ter se teletransportado para o local da missão. Ele supôs que fosse algum tipo de erro. Ao olhar em volta, surpreso,
percebeu que a energia do teletransporte era muito caótica. Ele notou que seu corpo estava envolto em retângulos azuis. Ele ficou surpreso ao descobrir que seu corpo estava se desintegrando. Ling-Se pressiona o botão de saída sem sucesso e supõe que o jogo está quebrado. Retângulos azuis envolveram seu braço, e ele percebeu que seu corpo estava desaparecendo. Rindo amargamente, ele pensou em como era azarado por encontrar um inseto assim. Ele perguntou se havia algo em sua vida que deveria ser esperado. Estreitando os olhos, ele me pediu para apagá-lo rapidamente. Quando ele desapareceu pela metade, notou que, apesar de tudo, estava ficando muito quieto lá dentro. Ele perguntou por quê. O personagem principal pensou que ele estava se sentindo calmo. Rindo, ele disse que isso não importava. Disse que estava cansado e que também queria ser apagado da realidade. Ele pensou que, de qualquer forma, não tinha nada pelo que viver e que tinha muitos arrependimentos. Olhando para o teletransporte, o homem notou que Ling-Se ainda não havia saído. Ele franziu a testa pensativamente. O homem olhou para a caixa de diálogo com surpresa. Ele notou que a conta de Ling-Se também estava faltando. Abrindo os olhos, o protagonista viu uma lâmpada amarela à sua frente e se perguntou se ele havia retornado. Esticando o braço à sua frente, ele pensou no motivo de seu braço ser tão longo. Ele presumiu que eram alucinações. Ao se sentar, ele disse que algo estava errado e achou que seu corpo estava muito estranho. Ele notou um espelho por perto. Olhando para ele, viu o rosto de seu personagem do jogo. Surpreso, ele perguntou se estava no jogo. O homem de cabelos brancos com uma linha de cabelo recuada percebeu que Ling-Se estava acordado. Ling-Se perguntou quem ele era com uma voz assustada. Ele percebeu que aquilo era real. O homem perguntou se aquilo o havia assustado. Ele notou que parecia não se lembrar de nada. Ele disse que a encontrou em um beco quando estava pegando carne. Imediatamente se corrigiu e disse que o encontrou enquanto jogava o lixo fora. Ling-Se perguntou em poucas palavras onde eles estavam agora. Colocando algo em uma tigela com uma concha, o homem respondeu que eles estavam em sua casa. Ele disse que Ling-Se estava inconsciente há um dia e que deveria estar com fome. Ele lhe disse para pegar um pouco de comida. O personagem principal perguntou o que havia acontecido. Uma TV com uma imagem que não estava funcionando dizia que o Sky Valley, um novo jogo lançado em vários países, havia sido lançado há 3 meses. Ling-Se franziu a testa e olhou para a TV. A voz na TV disse que, desde o início do lançamento, esse jogo atraiu uma infinidade de jogadores, e o número deles está batendo todos os recordes históricos. O personagem principal chamou a atenção para o fato de que o Sky Valley foi lançado há 3 meses. A voz na TV anunciou que esse seria o maior evento de 2060 e incentivou as pessoas a se conectarem ao Paradise Valley e realizarem seus sonhos. Ling-Se ficou surpreso ao pensar que o ano de 2060 foi há 3 anos. Ele se virou para ela e lhe perguntou em que ano estávamos. Ele respondeu que, como foi dito na TV, agora é 2060. Ele perguntou se estava louco de fome. Ling-Se ficou chocado ao pensar que havia retornado há 3 anos atrás e que o céu havia ouvido suas súplicas. Ele percebeu que realmente tinha chance de começar de novo. O homem perguntou se ele estava bem. Ling-Se estava sentado de costas para ele, tremendo e rindo. Sorrindo, ele respondeu que se sentia melhor do que bem. Ele pensou que, desta vez, tinha objetivos de entrar no top 100 e se tornar divino como aqueles jogadores. Tornar-se o desperto mais forte. Criar sua própria guilda. Franzindo a testa, ele olhou resolutamente para frente. Ling-Se estava sentado à mesa, comendo o conteúdo de uma tigela. O homem gritou para que ele comece devagar. Rindo, ele lhe disse para não se apressar, pois havia mais na panela. O personagem principal, com carne na boca e uma tigela na mão, pegou o pão e disse que, quando acordou, percebeu que estava com muita fome. Virando-se para o outro lado, o homem disse que lhe daria suplementos agora. Ao servir-se de um prato, ele perguntou se estava sozinho. Ling-Se abaixou os olhos com tristeza. Suas mãos pararam de se mover e ele pensou que, quando voltou no tempo, percebeu que estava sempre sozinho. Ele pensou que não sabia onde estavam seus pais e que eles poderiam estar mortos há muito tempo. Lembrou-se de estar andando em um beco coberto de neve, cercado por casais e famílias. No entanto, Ling-Se achava que ele realmente não se importava com eles. Ele respondeu com um olhar sombrio que estava sozinho. O homem parou por um momento e lhe disse para vir aqui de vez em quando, mesmo que ele ainda não entendesse o que era esse lugar. Olhando para os sacos pretos no canto da sala, Ling-Se observou os arredores do local. Ele supôs que se tratava de uma favela. Não muito longe dos arranha-céus da cidade, há prédios maltratados cobertos de rachaduras.
Um homem de semblante triste acrescentou que o local também é um abrigo para pessoas que não conseguem sobreviver em uma cidade vizinha. Ele disse que era um lugar onde os pobres se reuniam. Lindsay lembrou que, em sua vida anterior, ele podia contar com uma bolsa de estudos e com as economias do trabalho de meio período, então alugou um quarto em um dormitório barato nas proximidades. O homem me lembrou de um jogo que acabará de ser anunciado na TV. Ele disse que alguém gastou todas as suas economias há algum tempo para comprar um capacete de jogo e não conseguia se acalmar porque queria comprá-lo. O homem olhou para cima e disse que era seu filho que havia falecido há pouco tempo. Ele disse que seu filho havia lhe contado que havia um novo jogo chamado Sky Valley e que, se ele se tornasse um desperto, poderia fazê-los felizes e disse que tinha certeza de que faria seu nome nesse jogo. O homem disse que realmente queria ajudar a sair daqui. Ele perguntou como era possível mudar a realidade tão facilmente graças ao jogo. Ele acrescentou que era ingênuo. Lindsay disse que isso era de fato possível. Ao ouvir suas palavras, o homem olhou para ele. Lindsay apoiou a mão no encosto da cadeira e disse que se tornar uma pessoa desperta poderia mudar sua vida drasticamente. Ele disse que não era um jogo normal. Franzindo a testa, o protagonista disse que seu filho não estava mentindo e que não era exagero dizer que o Sky Valley era o segundo mundo deles no futuro. Lágrimas brotaram nos olhos do homem. E ele se lembrou das palavras do filho de que ele definitivamente o faria feliz. Ele disse que a maneira como ele fala com ele sobre a seriedade do jogo o lembra de seu filho. Rindo, ele lhe agradeceu. Ele disse a Lindsay, sorrindo, que parecia ainda estar estudando. Ele se ofereceu para deixá-lo morar aqui se não tivesse para onde ir. O personagem principal abriu a boca de surpresa e agradeceu. O homem disse que tinha algo para ele, mas que era inútil guardá-lo, pois seu filho não estava mais lá. O personagem principal estava limpando os pratos da mesa. O homem lhe entregou um capacete de jogo. Lindsay arregalou os olhos e percebeu que se tratava de um capacete de primeira geração. O homem disse que seu filho não precisa mais dessa coisa que realizaria seus sonhos e que ela finalmente deixará de acumular poeira. Ele perguntou ao personagem principal se ele deixaria o sonho de seu filho viver. Lindsay disse-lhe seriamente que não se preocupasse. Franzindo a testa, ele disse que não apenas continuaria o sonho do filho, mas também o superaria. Ele tirou o capacete de suas mãos. Ele decidiu começar agora e colocou o capacete em sua cabeça. As caixas de diálogo dizem: Create a character. Criar um personagem. Você escolheu um nome. Lindsay, escolha sua raça e classe. Human. Lindsay achou que jogar como humana era mais confortável. A caixa de diálogo descreve as pessoas como povos indígenas do vale. Eles têm qualidades físicas equilibradas e uma sabedoria incrível. A sabedoria é uma arma da qual as pessoas podem se orgulhar. Além disso, os humanos têm 3 pontos de sabedoria e 3 pontos de percepção. Cada nível acima aumenta a sabedoria e a percepção em um ponto extra. Lindsay, olhando para as imagens dos elfos, pensou que nunca havia gostado muito das orelhas dos elfos. A caixa de diálogo descrevia os elfos, traduzidos como a raça mais nobre. Eles têm uma aparência elegante e refinada, um corpo flexível, possuem armas de longo alcance corpo a corpo, além de 3 pontos adicionais de destreza e 3 pontos de charme. Cada nível acima aumenta a agilidade e o charme em um ponto extra. A caixa de diálogo descreve os orcs, uma raça guerreira conhecida por sua força. Eles têm poder explosivo e um corpo forte. Eles podem resistir a um grande número de ataques. Eles têm 3 pontos adicionais de força e 3 pontos de defesa, e cada nível acima acrescenta um ponto adicional de força e defesa. Lindsay que pensou em quem deveria escolher. As vantagens das diferentes raças podem ter um certo impacto na escolha da ocupação. Há 5 classes principais: guerreiro, mago, arqueiro, ladrão e sacerdote. Os ladrões têm 3 ramos de aprimoramento. Um ladrão das sombras, que é humano e capaz de matar secretamente. Um ladrão elfo é bom em velocidade e agilidade. Se você escolher um orc, esse ladrão será bom em ataques e confrontos. Lindsay decidiu escolher uma pessoa porque já havia jogado como ladrão das sombras no passado, e não se deve desperdiçar a experiência da vida passada. A caixa de diálogo diz que você escolheu uma pessoa do sexo masculino. Classe TF. Você adquiriu a habilidade ativa básica, Backstab. Você tem 12 pontos extras e deseja alocá-los em suas estatísticas. Lindsay pensou no fato de que o primeiro nível dava 12 pontos extras, mas, em sua vida anterior, ele havia cooperado com recomendações. À sua frente havia uma caixa de diálogo com estatísticas, força, percepção, defesa,
agilidade, sabedoria e charme. O personagem principal clicou no botão de confirmação. Ele decidiu que queria ser ágil nesta vida para poder subir de nível mais rapidamente. A caixa de diálogo anunciou que a distribuição de habilidades estava concluída e ele recebeu roupas para ladrões da raça humana. Ling Se, que usava roupas pretas, estava envolto em retângulos de luz e azul. As caixas de diálogo começaram a contagem regressiva de 5 para 1. Uma cidade branca com grandes cristais azuis e um castelo. A principal cidade das pessoas é Casfa. A caixa de diálogo diz: Welcome to the Avenue Valley. Ling Se, envolto na luz azul. O protagonista pensou que estava aqui novamente. Ele pensou em como, em sua vida anterior, começou a jogar um ano após o lançamento do jogo e, desta vez, aproveitaria essa oportunidade. Ling Se viu em meio a uma multidão de pessoas. Ele olhou em volta. As pessoas continuavam saindo do teletransporte, e a multidão em frente a ele era barulhenta. Ling Se pensou em como fazia apenas 3 meses que o servidor tinha sido aberto e já havia tantas pessoas aqui. Abrindo as caixas de diálogo, ele decidiu que precisava se apressar e fazer um plano. Ele decidiu ver quem tinha o nível mais alto no momento. Ele abriu os olhos com surpresa. Em primeiro lugar estava Sombra Negra, um guerreiro de nível 12. Sombra Negra é um jogador que esconde suas informações pessoais. Ninguém conhece os detalhes de sua identidade. Ele não participa de nenhuma guilda. Ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que foi convidada por todas as guildas e é reverenciado como o imperador do povo e o jogador mais forte do Eavene Valley. Ling Se cruzou os braços e disse que o Sombra Negra em sua vida anterior estava sempre no topo da lista. Ele acrescentou que um profissional é sempre um profissional. Com a testa franzida, o personagem principal disse que quase todos os jogadores do topo da vida passada estão no topo atual, e algumas guildas lendárias do passado só apareceram recentemente. Ele decidiu que precisava se apressar. Ling Se agitou sua capa e pensou que, nesta vida, usaria a experiência e se tornaria um jogador invencível que ninguém poderia igualar. Ao se aproximar do teletransporte, pensou que se tornaria o ladrão mais forte, com velocidade inigualável, e seria como um deus em carne e osso. Franzindo a testa, ele pensou que seria o primeiro a despertar. Ao entrar na luz do portal, ele decidiu começar sua ascensão. Monstros sobrevoam a aldeia. Ling Se entrou na aldeia pelo portal e pensou que, embora tivesse visitado essa aldeia muitas vezes em sua vida passada, toda vez que estava aqui, ficava surpreso com a popularidade desse lugar. A aldeia de Davos na cidade principal de Casfa. O personagem principal está em uma rua movimentada. Uma pessoa está gritando sobre a venda de equipamentos para iniciantes. A segunda pergunta se existe uma navegação automática para missões. Outra diz que estão se unindo para limpar monstros e pede que os interessados respondam. Outra pessoa pergunta se há uma pessoa de bom coração que lhe mostrará o caminho. Um homem musculoso, acima do qual o 4º nível é visível, cercado de pessoas, diz aos iniciantes do primeiro nível que todos têm uma moeda de prata inicial e que ele tem armas e equipamentos para o primeiro nível. Ele anunciou com um sorriso que esses itens eram muito melhores do que os itens padrão e que eles subiriam de nível muito mais rápido. Ele lhes disse para se apressarem, pois não estariam disponíveis novamente. Acima de sua palma havia uma caixa de diálogo amarela com um botão de confirmação de pagamento. Ling Se olhou para a multidão. Uma pessoa pergunta se o vendedor tem armadura para o guerreiro e diz que seria bom ter um pouco mais de proteção. Outra pessoa pergunta se há um cajado para o mago. Outro pergunta se ele tem uma túnica de sacerdote para aumentar sua sabedoria e mana. O vendedor respondeu que tinha tudo e disse a eles que passassem por um de cada vez. Ling Se, ele pensou em como, em sua vida anterior, também havia gasto dezenas de moedas de cobre para comprar adagas de ladrão de nível 1, que tinham 2 ataques a mais do que uma adaga de iniciante. O personagem principal se lembrou de como olhou para a adaga recém-adquirida com um brilho nos olhos. Tocando a testa com 2 dedos, ele pensou que, agora que estava pensando nisso, percebeu como era estúpido. O vendedor anunciou alegremente a venda. Ling Se fechou os olhos e pensou que esse equipamento pode ser obtido no mapa do 3º nível. E esses empresários, em sua maioria, lidam apenas com iniciantes cuja atualização não lhes interessa muito e,
Após o terceiro nível, eles desaparecem. O personagem principal continua andando pela rua, pensando que um upgrade precoce não é difícil. Vila. Depois que o nível de um jogador ultrapassar o quinto, ele não poderá mais entrar aqui, a menos que haja uma missão especial. Ling Se pensou que era melhor se apressar e subir de nível. Ele abriu os olhos e viu uma elfa de nível 1 com cabelo rosa pedindo a alguém que a trouxesse. Ela disse que seria obediente. O cara riu em resposta, dizendo que com certeza levaria uma elfa tão bonita com ele. Outro cara de nível 1 da multidão gritou se eles poderiam adicioná-lo também, acrescentando que ele também seria um lutador obediente. O elfo pediu que o adicionassem se tivessem espaço e agradeceu com um sorriso. Ling Se cruzou os braços e pensou que os jogadores de terceiro e quarto níveis eram especialmente populares aqui, e o nível mais alto, o quinto nível da aldeia dos novatos, era ainda mais parecido com um chefe. Um cara de nível 5 usando um chapéu de mago olhou ameaçadoramente para a pessoa à sua frente e disse que a transferiria para o terceiro nível por pelo menos 3 moedas. No vale, os jogadores podem formar um grupo no primeiro nível se a diferença de níveis dentro da equipe não exceder o segundo nível. Portanto, jogadores avançados para limpar monstros em um grupo de novatos são comuns. Na caixa de diálogo do painel de gerenciamento da equipe, está escrito: o limite do atual capitão da equipe é de 3 pessoas. Os jogadores de primeiro nível podem formar equipes com jogadores de até terceiro nível, e o número máximo de jogadores depende do nível do capitão. Franzindo a testa, o personagem principal pensou que a principal razão pela qual os jogadores avançados apareciam nos grupos de limpeza de monstros dos novatos era porque havia muitas missões para os novatos. O monstro está deitado no chão, morto. Acima de sua cabeça está escrito: Update. Ling Se pensou na multidão do primeiro nível fazendo fila para matar os monstros. Uma pessoa na fila diz que o tempo de atualização é muito longo. Outro diz que sua tarefa é simplesmente matar esse monstro e pede que ele o deixe ir. Outro diz que esse monstro está prestes a se atualizar. As pessoas atrás de nós estão brigando por um lugar na fila. Não há um enredo fixo no vale e inúmeras missões são decididas por sua própria escolha. O mais importante para o jogador é explorar o mundo e desenvolver o personagem. Subir de nível em um estágio inicial não é difícil. A única dificuldade é matar monstros, portanto, o aumento de nível é lento. Ling Se está parado ao lado de uma placa de trânsito. Ling Se. Ele pensou que tinha uma maneira de chegar rapidamente ao quinto nível. Rua comercial. Ling Se disse que havia uma loja de novatos aqui. 4 pessoas estavam paradas em frente ao balcão da loja, conversando com uma linda garota NPC. Ling Se aproximou e pediu permissão para passar. O cara de cabelo roxo se afastou e perguntou o que os jogadores de nível 1 estavam fazendo aqui. Uma comerciante de pele escura, cabelos roxos, olhos azuis e uma tatuagem com um saco de dinheiro no braço perguntou ao personagem principal o que ele precisava. Ling Se o cumprimentou e pediu um pergaminho de aceleração inicial e uma garra de gancho de uso único. O cara de cabelos escuros riu e disse: outro novato idiota. O cara de cabelo roxo perguntou, zombando, se ele poderia subir de nível facilmente jogando como ladrão e comprando um pergaminho de aceleração. Rindo, ele disse que achava que estava jogando no nível 999 com apenas uma adaga. Ele acrescentou que essas duas coisas parecem ter esgotado seus fundos iniciais. O cara fez uma careta e disse que era melhor entregá-los a ele e que ele o levaria para o próximo nível. O comerciante lhe entregou um pergaminho de aceleração inicial e um gancho de garra de uso único. A caixa de diálogo descrevia o pergaminho de aceleração inicial. Nível a ser usado: qualquer tipo de item. Auxiliar. Efeito: aumenta 12% por 9 segundos. Os jogadores só podem ativar um pergaminho de aceleração por vez. 30 moedas de cobre. Uso único. A caixa de diálogo descreve uma garra de gancho de uso único. Nível de uso: qualquer tipo de item. Auxiliar. Efeito: a garra do gancho pode agarrar a protrusão e conseguir o redeslocamento. O comprimento da garra do gancho é de 3 metros. Você pode usá-la a cada 30 segundos. 60 moedas de cobre. Uso único. Uma caixa de diálogo anunciou que os itens haviam sido adicionados ao inventário. A comerciante bateu palmas com um sorriso e anunciou que o valor era de 90 moedas de cobre. Ela acenou para o personagem principal, desejando-lhe felicidades. Ling Se levantou a mão sem se virar e lhe agradeceu. O cara de cabelo roxo apontou o dedo irritado para ele,
dizendo que ele era um tolo e nem sequer os ouviu. O rapaz de cabelos escuros zombou do protagonista dizendo que ele deveria se apressar, chamando de tolo de nível 1. Ling-Se perguntou a eles quanto tempo haviam levado para chegar ao nível atual. O cara de cabelo roxo respondeu irritado que havia passado 15 dias para chegar ao terceiro nível. Ele perguntou se ele achava que era tão fácil para um novato matar monstros. O rapaz de capacete respondeu que havia chegado ao terceiro nível em 13 dias. 4 dias por nível. Ele disse que sua velocidade não era ruim, pois muitas pessoas ficam no primeiro nível por até 10 dias. Ao se virar, Ling-Se disse calmamente que entendia tudo e que eles ainda estariam na Vila dos Novatos nos próximos 2 dias. Eles olharam para ele incrédulos e o rapaz de cabelo roxo perguntou irritado o que ele queria dizer. O personagem principal acenou com a mão e disse que eles se viriam em um dia. O sol está se pondo na aldeia. Ele achava que eles logo entenderiam. Ling-Se vai até a rocha e diz que se lembra de que ela está aqui. Pôr do sol sobre as montanhas da principal cidade de Casva. O pico do pôr do sol, localizado a nordeste da principal cidade de Casva, é magnífico e contínuo. É chamado de Sunset Peak, pico do pôr do sol, porque o pico sobe direto para o céu e parece se conectar com o céu e a terra, de modo que nem mesmo o sol toca a borda. O personagem principal olha para cima, protegendo os olhos da luz com a mão. Olhando ao redor, ele pensou que haveria menos pessoas aqui porque havia menos missões nos estágios iniciais. Ling-Se sorriu e pensou que havia menos pessoas, portanto, não havia conversa e ele poderia subir de nível confortavelmente. Ele notou um grupo de pessoas ao lado. O cara de cabelo castanho curto disse que também tinha aceitado a missão e parece que a conversa iniciou automaticamente a missão. O cara com orelhas de elfo respondeu que havia conversado com um NPC chamado Old Man at Sunset. O rapaz de cabelo curto respondeu que não se sabia o que esse NPC queria. Ele disse que a conversa aciona uma tarefa com limite de tempo de 10 minutos. Ele se perguntou como eles poderiam chegar ao topo do pico em 10 minutos. O homem encapuzado com orelhas de animal disse que isso não poderia ser feito em 20 minutos, muito menos em 10 minutos. Ele acrescentou que o nível de todos está baixo no momento e que o bônus de velocidade é muito baixo. Ele disse que a primeira metade da montanha é boa e que há uma estrada lá, mas há uma fenda na metade da subida, então eles precisam contornar o outro lado para continuar subindo. Ele disse que a passagem levará pelo menos 6 minutos, e se não houver estrada, a escalada será ainda mais difícil. A elfa de cabelo rosa concordou, com lágrimas nos olhos, que se você não contornar a fenda, você se tornará uma poça. Acenando com os braços, ela disse que também pulou uma vez, pensando que haveria uma plataforma escondida, mas acabou caindo para a morte. Os rapazes gritaram furiosamente que essa missão era nojenta, perguntando quem permitiu que essa linda garota chorasse. Ela lhes disse que toda a equipe deles havia feito essa tarefa, mas falhou e se separou. Disseram-lhe que não se preocupasse e que a levariam para outro lugar para subir de nível. Ela concordou. Ling-Se sorriu enquanto fechava os olhos. Ele está em frente ao pico, com uma caixa de diálogo na frente dele. Ele disse que o ponto de acesso à missão deve estar aqui em algum lugar. Ling-Se ouviu um passo e se virou. Um homem com um capuz branco estava perguntando se alguém queria ver a vista do topo da montanha. Um homem de cabelos grisalhos passou por ele, dizendo que era uma perda de tempo. Ele viu que o idoso de barba branca e manto branco era o idoso do pôr do sol. O idoso perguntou novamente se alguém queria ver a vista do topo da montanha. Ling-Se o cumprimentou educadamente. O velho perguntou se ele queria ver a paisagem. O personagem principal concordou com um sorriso e disse: só vim para admirar a paisagem no topo da montanha. O grupo de pessoas percebeu que Ling-Se estava conversando com o velho. O cara com orelhas de elfo perguntou se esse era o ladrão de nível 1 que acabará de passar por ali. O rapaz de cabelos curtos perguntou por que um ladrão de nível 1 também assumiu essa tarefa e se ele era estúpido. Ele disse com um sorriso que era porque tinha ouvido os outros dizerem que havia uma tarefa especial aqui. Então ele veio para assumi-la. Ele acrescentou que não há nada a dizer sobre seu nível e força, e disse que realmente há jogadores sem cérebro em todos os lugares. A elfa exclamou, descontente, que esse tipo de tarefa só pode ser concluída em um nível alto e, em vez de perder tempo, é melhor lutar contra os monstros de forma justa e melhorar. Ela disse que sentia muito por sua morte e pelo tempo perdido. O cara com orelhas de elfo, com um sorriso, sugeriu esperar até que ele parecesse um tolo depois de falhar na missão. Ling-Se está de pé com uma mão no chão, envolto em luz roxa. A notificação do sistema diz: solicitação do velho ao pôr do sol.
Você aceita a missão de subir até o topo? O limite de tempo é de 10 minutos, e a contagem regressiva começa depois que a solicitação é aceita. O personagem principal achava que tinha todos os 12 pontos na habilidade de destreza. Apenas para essa tarefa, ele decidiu tentar maximizar a agilidade física e o bônus de velocidade dessa vez. Franzindo a testa, ele pensou que essa era uma missão especial e que, em sua vida anterior, ele havia tentado concluí-la inúmeras vezes, mas, no final, desistiu. Ele pensou que, se conseguisse, receberia um equipamento especial. Ele bateu com a mão na caixa de diálogo e decidiu que esse seria seu primeiro passo para o sucesso. Ele aceitou a tarefa. A caixa de diálogo informou que havia aceitado a solicitação. Franzindo a testa, ele disse ao velho para esperar que eles se vissem no topo. O idoso ficou olhando calmamente. A caixa de diálogo indica que a contagem regressiva foi iniciada. Lindsay correu para a frente. Ele pensou em como estava aqui para vencer. Um monstro parecido com um sapo está bebendo água do lago. Percebendo a perturbação na água, ele olhou para cima e viu Lindsay se movendo em saltos rápidos. A caixa de diálogo diz que faltam 9 minutos e 58 segundos. O personagem principal escalou rapidamente as rochas com saltos. O elfo exclamou que havia assumido a tarefa. O rapaz de cabelo curto deu uma risadinha. O cara com orelhas de elfo riu e disse que estava ansioso para vê-lo fracassar na missão. O cara de cabelo curto disse que eles logo viriam fracassar. Ao ouvir a exclamação, ele perguntou qual era o problema. Apontando o dedo para a serpentina, o sujeito disse que não havia corrido ao longo da serpentina, mas que havia entrado na mata. Lindsay correu rapidamente para dentro da floresta. Ele achava que a serpentina era segura e conveniente, mas também era sinuosa e difícil de passar. Ele argumentou que um caminho reto entre 2 pontos é o mais curto, e um caminho ao longo de uma serpentina será várias vezes a distância entre 2 pontos. Franzindo a testa, ele pensou que a razão pela qual ninguém anda nas florestas não desenvolvidas é porque o sistema cria monstros aleatoriamente nas florestas densas. Um monstro de grama de boca grande. Lindsay pensou em como, em sua vida anterior, ele havia aprendido o caminho mais rápido para o topo para um ladrão e havia percorrido essa estrada inúmeras vezes. E esses monstros de grama de boca grande são a solução secreta para chegar rapidamente ao topo. Vários monstros de grama de boca grande saltaram dos arbustos. Um deles atacou o personagem principal, abrindo bem a boca. A caixa de diálogo descrevia os monstros de grama de boca grande, os monstrinhos irritantes mais comuns do matagal da montanha. Embora não representem uma grande ameaça para os transeuntes, se houver muitos deles, eles se tornarão uma dor de cabeça. O contorno de uma adaga apareceu na mão de Lindsay. Ele correu em direção ao monstro, ativando a habilidade de facada nas costas. Lindsay foi envolvido por um raio amarelo. A caixa de diálogo descrevia a habilidade, uma das principais habilidades de um ladrão. Aparece instantaneamente nas costas do inimigo e derrota seu ponto fraco. Causa danos. Dano de força mais dano de arma quando a habilidade é concluída. Consumo de 30 mana. Alcance de ação. 1 metro de resfriamento. Tempo de inatividade. 20 segundos. Lindsay fincou a adaga nas costas do monstro, e uma inscrição apareceu acima da cabeça do monstro dizendo que ele havia sofrido 13 pontos de dano. A caixa de diálogo informou que a facada nas costas foi de 80%. O personagem principal, Lindsay, achava que esse era o ponto principal de sua ascensão. A caixa de diálogo informa que faltam 9 minutos e 40 segundos. Lindsay decidiu reduzir o tempo de espera lançando facadas nas costas. Ele estava correndo em direção aos monstros que saíam dos arbustos. A caixa de diálogo diz que faltam 9 minutos e 30 segundos. A caixa de diálogo diz: você causou muito ódio entre os monstros de grama de boca grande. Muitos monstros atrás do personagem principal correram para ele em um ataque. A caixa de diálogo diz que faltam 9 minutos e 20 segundos. Lindsay anotou, com um sorriso, que a aba Bax estava pronta para ser usada novamente. Ele esfaqueou o monstro nas costas com sua adaga, gritando para que os outros viessem até ele. A Lindsay continua a apunhalar você pelas costas a cada 20 segundos. O cara perguntou a seu grupo quanto tempo Lindsay poderia durar. Ele disse que havia escolhido a mata da floresta e que, portanto, com certeza encontraria muitos monstros pelo caminho. A elfa levantou o dedo indicador e disse com um sorriso que achava que não duraria nem 1 minuto. Os meninos olharam para ela, fascinados. O rapaz de capuz verde disse que ela era muito inteligente. Outro rapaz disse que achava que, cercada por monstros de grama, Lindsay morreria em apenas 3 segundos. Eles riram,
chamando de estúpido. A caixa de diálogo diz que faltam 6 minutos e 30 segundos. Link agarrou um galho de árvore com a mão e pulou sobre ele. Ele achava que isso atraía muitos monstros de grama. Havia um grande número de monstros lá embaixo. Franzindo a testa, o protagonista pensou que o próximo local era o Sunset Peak Rift. Enquanto pulava no ar, ele pensou que deveria estar do outro lado. À sua frente, havia uma enorme fenda na rocha. Link aterrissou bem em um penhasco e pensou que levaria pelo menos 10 minutos para chegar ao outro lado da montanha. Ele fica na beira de um penhasco e acha que, se atravessar a fenda, o topo da montanha estará bem à sua frente. A caixa de diálogo diz que faltam 6 minutos e 10 segundos. Olhando ao redor, ele pensou que deveria haver um ninho de monstros de grama perto da fenda. Ele olhou para a frente. Na frente do personagem principal havia uma estrutura de madeira primitiva sob a qual havia muitos monstros de grama. Depois de descobrir um ninho de monstros de grama, ele disse que era hora de pegar os ganchos de garra e o pergaminho de aceleração. A caixa de diálogo informa que você ativou a rolagem de aceleração inicial. Duração: 9 segundos. Franzindo a testa, Lindsay gritou: Backstab. O monstro da grama abriu os olhos de surpresa. Atrás do monstro, que olhava para ele incrédulo, estava o personagem principal com um gancho e uma adaga nas mãos. Ele gritou para que o levassem até o topo. Ele esfaqueou o monstro com sua adaga. Pisando no monstro, o personagem principal saltou dele, esticando a mão para frente. Os monstros saltaram, tentando alcançá-lo. Lindsay pensou que sua velocidade era rápida o suficiente e que ele definitivamente seria capaz de atravessar a névoa. Ele salta através da névoa, estende a mão e pensa que esse toco de rocha resolve tudo. Ele jogou o anzol para frente e gritou que essa distância lhe permitiria decolar. Ele cerrou os dentes e o anzol se prendeu em um tronco que saía da rocha e o fez voar para cima. Ao se aproximar da borda do penhasco, ele pensou que era o último passo que faltava. Um monstro de grama estava parado na beira do penhasco. Quando Lindsay o viu, ele sorriu, envolto em energia amarela. A caixa de diálogo diz que faltam 5 minutos e 30 segundos. O sol se põe sobre o mar. A caixa de diálogo diz que faltam 5 minutos e 20 segundos. O personagem principal voou sobre a rocha. Ele olhou para frente. A caixa de diálogo diz que faltam 5 minutos e 17 segundos. Lindsay aterrissou em uma pedra. A caixa de diálogo parabenizou. A caixa de diálogo diz que a tarefa de escalar a montanha foi concluída em 4 minutos e 43 segundos. O idoso disse que era inesperado que ele tivesse chegado ao topo da montanha em menos da metade do tempo. Ele sorriu e disse-lhe que havia corrido pela neblina e chegado ao topo, e que havia muita coragem e determinação nele. Lindsay sorriu e perguntou como ele teria sido capaz de chegar ao topo da montanha se não tivesse a determinação de ir até lá nesta vida. Eles estão no topo de uma montanha. O velho disse que ele era um jovem interessante. Uma rajada de vento levantou o capuz de sua cabeça. O personagem principal olhou para ele com surpresa. O velho cruzou os braços musculosos sobre o peito e disse que era capaz de dominar o poder de uma habilidade brilhante. A caixa de diálogo diz: como você levou menos de 5 minutos para concluir a missão, você abriu a missão secreta do Ancião da Montanha, um certificado de domínio. Lindsay ficou surpreso. Olhando para o velho que estava caminhando em sua direção, ele pensou que nem imaginava que receberia uma missão secreta. O velho colocou a mão no peito e disse com um sorriso que sua determinação o lembrava de como ele era no passado. Ele lhe entregou o item em sua mão e lhe disse que estava confiante ao ponto da insanidade e que achava que seria rei. Lindsay pegou o item de sua mão e olhou para ele com surpresa. A caixa de diálogo descrevia um certificado de domínio coberto de poeira. Coberto de poeira, o certificado esconde histórias e jornadas misteriosas. Grandes pessoas o poliram com sua experiência, e ele finalmente recuperará a sua antiga glória. Em sua mão, havia um pequeno objeto de metal com asas douradas dobradas. Lindsay estava olhando para baixo, envolto em luz amarela. A caixa de diálogo diz: parabéns por abrir a missão secreta do Caminho do Mestre. Encontre dicas para explorar os segredos por trás do ícone. Progresso da tarefa, 0%. Franzindo a testa, ele notou que não havia instruções específicas e presumiu que se tratava de uma missão de pesquisa. Ele pensou que não tinha ouvido falar dessa missão no passado, então não tinha ideia do que se tratava. O velho disse que era uma recompensa disponível apenas no auge da carreira e que estava satisfeito com a determinação dele. Uma grande caixa de diálogo roxa com imagens de itens apareceu na frente do personagem principal. A caixa de diálogo diz: traje do mestre,
Equipamento especial para a missão de escalar até o topo. Atributos básicos do traje. O Master's Power causa 1000% de dano a todos os monstros de 5º nível ou menos. Master's Body. Monstros selvagens de 5º nível ou menos só podem lhe causar 1 ponto de dano por ataque. O nome do traje desaparece automaticamente no 5º nível, junto com os atributos anexados, e não pode ser usado junto com outros equipamentos. A caixa de diálogo perguntou se ele queria equipar o traje. O personagem principal confirmou. Depois de passar pelo retângulo roxo, Lindsay estava usando uma armadura leve branca. Ele sorriu. O velho com o capuz retirado da cabeça disse que sua missão aqui estava cumprida. Lindsay lhe perguntou quem ele era. Ele pensou que obviamente não era simples. O ancião olhou para ele e disse que eles se encontrariam novamente se sua determinação não o deixasse no topo. Lindsay ficou surpreso ao ouvir suas palavras. Colocando a mão em seu ombro, o velho disse que o levaria até as pessoas que estavam no sopé da montanha e que elas testemunhariam seu retorno do topo. Com um único passo, eles se dirigiram do topo da montanha para a base dela. A elfa colocou as mãos na cintura e disse com desagrado que já havia passado muito tempo e ele ainda não havia descido. O rapaz de cabelo curto riu e presumiu que já havia falhado na tarefa e saiu correndo, com medo da vergonha. O rapaz com orelhas de elfo concordou e se ofereceu para levá-la a um bom lugar para subir de nível. O rapaz de capuz verde notou algo e perguntou o que era. Algo brilhava no céu. Ele aterrissou na frente deles, batendo com força no chão, e eles perguntaram o que estava acontecendo. Um rapaz de cabelo curto perguntou se era um monstro enquanto olhava para uma nuvem de poeira. A garota elfa se aconchegou em um dos rapazes e pensou que fosse um inseto do jogo. Ela abriu os olhos de surpresa, e o velho e Lindsay estavam diante deles. O personagem principal estava apoiado com a mão no chão, e o velho estava de pé com os braços cruzados sobre o peito. Eles o reconheceram como um ladrão de nível 1. Por isso, ele os olhou com uma expressão séria. Uma multidão de pessoas olha para a nuvem de poeira que se espalha. Um homem na multidão pergunta se esses dois são NPCs. Outro perguntou se ele havia completado a missão de subir até o topo. O elfo disse com desagrado que era o mesmo ladrão novato. Uma voz na multidão perguntou como isso era possível e como ele havia feito isso. Os olhos do elfo brilharam e ele se corrigiu, chamando-o de irmão mais novo. Outra voz na multidão perguntou onde ele conseguiu o equipamento. Lindsay, vestido com uma armadura branca, avança em meio a uma nuvem de poeira que se espalha. Alguém na multidão sugeriu que se tratava de uma recompensa por ter concluído uma missão. Outra pessoa ficou surpresa por ele ter recebido esse equipamento no 1º nível. Outra pessoa na multidão disse que não esperava que essa missão tivesse esse tipo de equipamento. Outra pessoa disse que também quer fazer isso. Um homem idoso e o personagem principal estão cercados por uma multidão. Lindsay pensou que isso causou uma comoção. Eles estavam de pé na cratera deixada pela aterrissagem e ele se perguntou como tal retorno não poderia atrair a atenção. Ele coçou a cabeça, intrigado. O velho disse que ficaria com ele agora. Lindsay pensou em como teria que lidar com essas pessoas por conta própria e agradeceu educadamente ao velho. Ele pensou que só poderia responder como o sistema sugeria. O velho sorriu e estendeu uma mão envolta em energia amarela. Lindsay olhou para ele com surpresa. Um rapaz de cabelo curto exclamou que aquele era um portal especial. Ele franziu a testa e perguntou que tipo de NPC era esse. Afinal, ele achava que esse velho era um NPC comum. O cara arregalou os olhos e perguntou se o personagem principal estava usando algum equipamento da missão exclusiva. O elfo franziu a testa e perguntou o que era a missão única. O rapaz respondeu que havia 3 tipos de missões no Sky Valley. A primeira é uma missão de recompensa. As masmorras são missões que os jogadores recebem com frequência. As recompensas geralmente incluem experiência, dinheiro, itens, habilidades ou equipamentos. A segunda é uma missão de aventura. Os jogadores encontram NPCs incomuns ou informações especiais, além de viajar para locais especiais. O jogador é recompensado com habilidades adicionais ou equipamentos especiais. A terceira é uma missão exclusiva. Quando alguém concluir essa missão, ela desaparecerá para sempre e outros jogadores não poderão concluí-la. Cada modo também tem 2 formas de passagem, uma missão individual e uma missão de equipe. Além da missão individual, cuja dificuldade é fixa, os outros 2 tipos de missões têm 5 opções de dificuldade: nível baixo, nível médio, nível alto, nível especial, nível louco. O elfo de olhos brilhantes disse que não era de se admirar que o equipamento dele fosse muito bom. Ao se virar,
O ancião disse ao protagonista que esperava que eles pudessem se encontrar novamente no futuro se o protagonista continuasse em uma jornada gloriosa. Com a mão estendida, Lindsay queria perguntar sobre a missão da prova de maestria. O velho se despediu com um sorriso e entrou no portal amarelo. A caixa de diálogo notifica sobre a atualização da missão. O portal se fechou na frente de Lindsay e ele pensou que o velho o havia chamado de grande candidato. A caixa de diálogo diz: Path to Glory. Caminho para a glória. Quest Update. Atualização da missão. What is a great candidate? O que é um ótimo candidato? What was the old man talking about? O que o velho estava falando? Qual é a conexão aqui com a antiga evidência de maestria? Encontre informações sobre um grande candidato para abrir um novo caminho inexplorado. Conclusão da tarefa, 5%. Tipo de missão, missão única. Dificuldade da missão, desconhecida. Depois de perceber que a dificuldade era desconhecida, Lindsay se perguntou se a missão exigia um determinado nível. Fechando os olhos e franzindo a testa, o protagonista decidiu que era mais importante para ele aumentar seu nível agora. A elfa se aproximou silenciosamente por trás dele. Ela o chamou, e Lindsay abriu os olhos. Ele encontrou uma elfa bem na sua frente, dizendo-lhe como ele era legal. Ele perguntou, surpreso, se havia acontecido alguma coisa. Ela perguntou que tipo de equipamento era aquele e disse que parecia poderoso. Ela lhe lançou um olhar de súplica e perguntou se ele poderia aumentá-la de nível. Ela acrescentou que ele parecia um mestre. Leng coacorou, pensando que ela o havia assustado, e notou que ela era bonita. O cara bateu o pé furiosamente, perguntando se ela não tinha acabado de pedir que a subissem de nível. Ele perguntou furiosamente se Lindsay tinha acabado de completar uma missão única. O outro cara xingou, apontando o dedo para ele furiosamente. O rapaz de cabelos curtos cerrou os dentes e ameaçou matá-lo a qualquer momento. A mulher elfa gritou com raiva para ele, perguntando por que ele não concluía a tarefa sozinho se tivesse a chance. Ele perguntou furiosamente por que ela estava correndo de uma pessoa para outra pedindo para subir de nível. Abrindo a interface, Lindsay disse que parecia que ele precisava esconder seu equipamento e informações pessoais para que não causasse problemas mais tarde. A caixa de diálogo diz: depois de ocultar o equipamento, o efeito permanecerá e o traje parecerá um traje padrão. A armadura do personagem principal se transformou em uma roupa preta comum, e ele disse com um sorriso que seria melhor assim. Ao perceber que ele estava indo embora, a elfa perguntou por que ele havia saído sem nem mesmo prestar atenção nela. Levantando a mão, Link Quest disse que, muito menos ela, nem mesmo esses caras conseguiriam lidar com o local para onde ele estava indo. Ela perguntou por quê. O cara de cabelo curto respondeu com raiva que ele era um novato de nível 1 com equipamento raro. Ele lhe ofereceu uma luta individual e ameaçou bater tanto nele que sua própria mãe não o reconheceria. O personagem principal se virou lentamente, olhando para ele. Perguntou se ele realmente queria experimentar. Os meninos ficaram atônitos. O cara com orelhas de elfo disse que ele era muito arrogante. Quando Lindsay saiu, ele sussurrou que esses vagabundos e essa garota eram o par perfeito. Um cara furioso de cabelo curto exigiu que ele repetisse suas palavras mais alto. O personagem principal respondeu que não tinha tempo para brincar com eles. A elfa pensou irritada em como ele era sem vergonha. E agora tudo que ela podia fazer era andar por aí com esses idiotas. Ela correu até eles, sorrindo sem jeito, e pediu que a ajudassem a subir de nível. O garoto com orelhas de elfo perguntou irritado se ela queria ir com ele. O rapaz com capuz verde achou que o personagem principal era legal. A elfa disse que mostraria a eles uma roupa interessante, e eles responderam que não eram pessoas mais, e que ela podia confiar neles. Mapa do 5º nível do ANT Army Hollow. O mapa mostra a área de recreação, o anel externo, a zona de 2 a 3 níveis, o anel do meio, a zona de 4 níveis, o anel interno, a zona do 5º nível. Um esquadrão de pessoas de nível 3 a 5 luta contra monstros semelhantes a insetos. ANT Army Hollow. Anel do meio. O cara de óculos gritou para o capitão que sua mana estava prestes a se esgotar e que a poção também tinha acabado. Ele se ofereceu para recuar. O capitão, brandindo sua espada, respondeu que eles estavam no anel intermediário e que o nível mais alto de formigas aqui não ultrapassaria o 4º nível. Ele disse que eles poderiam lidar com isso e que se retirariam depois de lidar com essa onda. Atingindo as formigas com seu escudo, o orc notou que elas haviam subido de nível em 3 dias. Ele sugeriu que eles experimentassem o anel interno amanhã,
e então enriqueceriam com os itens de lá. Algo verde voou bem na frente de seu rosto. Era uma flecha que atravessou a cabeça da formiga. A arqueira lhe disse para nem pensar em ir para o círculo interno. Ela disse que todas as formigas estão no círculo interno do 5º nível e que elas atacarão em grupo. Ela perguntou se ele achava que seria a mesma coisa que o círculo do meio. O ladrão, brandindo uma adaga, disse que há uma regra no Sky Valley que proíbe os jogadores de entrar em lugares nos mapas que sejam mais altos do que o nível pessoal do jogador. Ele disse que eles tiveram sorte de conseguir alcançar o 5º nível no anel intermediário. Ele disse que tinha ouvido falar que os jogadores que atualmente entram no anel interno são membros dos grupos de elite de 5º nível das 5 maiores guildas. Todos eles têm equipamentos de nível 5 e têm pelo menos 2 magos curandeiros para restaurar a saúde do tanque, o que vai despencar. O ladrão, com um semblante sério, disse que todos sabem que bons itens caem no círculo interno, mas é preciso saber lidar com isso. O orc levantou a espada e gritou para que os outros se concentrassem nos monstros, dizendo que estavam quase prontos. O arqueiro notou algo na outra direção. Ling-Se usou sua adaga para matar as formigas que se aproximavam. Ela notou o 1º nível acima de sua cabeça. O personagem principal cortou a formiga ao meio com um golpe de sua adaga. Eles ficaram surpresos ao descobrir que ele era um ladrão de nível 1. Quando o rosto de Cia ficou sério, eles o encararam surpreso, sem entender como ele fez isso ou como chegou até aqui. O arqueiro gritou, dizendo a eles para olharem para onde ele estava indo. Ling-Se estava caminhando em direção ao círculo interno. Quando chegou à borda do círculo, o personagem principal pulou. Seu olho brilhava em vermelho. Havia muitas formigas de nível 5 embaixo, e o grupo perguntou se ele estava louco. Há 15 minutos, a caixa de diálogo dizia: você tem acesso ao mapa do 5º nível do ANT Army Hollow. Área de recreação. Ling-Se caminha por uma rua movimentada. As pessoas na rua vendem e compram itens. Olhando ao redor, o personagem principal pensou que estava no local. Uma voz próxima ao portão diz para você ter cuidado, pois o exército de formigas reaparecerá rapidamente, portanto será difícil lidar com elas. Outra voz diz para você não ter medo, pois esse é apenas o anel externo e eles têm sacerdotes fortes com eles. Mapa do 5º nível do ANT Army Hollow. Para jogadores acima do 5º nível, a entrada está fechada. Acima do portão, você pode ver uma caixa de diálogo que diz: ANT Army Hollow Outer Ring. Outer Ring, anel externo. Middle Ring, anel intermediário. Inner Ring, anel interno. A dificuldade aumenta gradualmente. Ling-Se caminha para frente. Os ataques das formigas no anel interno são um pesadelo para os jogadores. O personagem principal está envolto em energia amarela e, sob seu disfarce, é possível ver que ele está usando uma armadura branca. Ele achava que, para ele, o proprietário de itens de uma missão exclusiva, esse era o lugar perfeito para subir de nível. Caixa de diálogo. Item: o poder perfeito causa 1000% de dano a monstros do 5º nível e abaixo. Monstros de corpo perfeito de nível 5 e abaixo só podem causar 1 ponto de dano por ataque. Com um sorriso, Ling-Se pensou em como limparia o anel interno e, quando um novo grupo de monstros aparecesse, ele certamente teria alcançado nível 5. Ele achava que, como o nível deles era mais alto, receberia bons bônus de experiência. A voz gritou que estava repetindo novamente. Uma mão agarrou o rosto de um cara de nível 4 com orelhas de elfo. A interface acima de sua cabeça era vermelha. Uma garota com uma espada nas costas gritava para nem pensar em voltar para buscar equipamentos perdidos e que primeiro era preciso obter um novo nível. Ela disse ao rapaz para ser corajoso. Ela gritou que ele já tinha um nome vermelho e ainda se atrevia a vir aqui. Os outros ficaram observando em silêncio. O rosto da garota ficou tenso de raiva e uma veia inchou em sua testa. Ela perguntou se ele sabia que a penalidade para um nome vermelho é deixar cair uma peça aleatória de equipamento ao morrer. Ela disse que eles haviam desonrado a guilda. A caixa de diálogo diz: Head Name, Player Killer. Nome vermelho: assassino de jogadores. O nome de um jogador ficará vermelho se ele matar outro jogador. A morte na presença de um nome vermelho resultará em uma penalidade na forma de perda de experiência e um item aleatório de equipamento. A duração do efeito do nome vermelho depende da gravidade do crime. O texto na caixa de diálogo vermelha foi riscado com uma cruz grande. O homem, agachado, respondeu que, antes disso, tudo o que ele havia feito era limpar o anel do meio com a equipe,
mas não podia imaginar que haveria tantas formigas no anel interno. Ele disse que a diferença entre o anel do meio e o interno era muito grande e que isso lhe custaria muito caro. O rapaz de cabelos pretos suspirou e disse a ele que a dificuldade do anel interno não deveria ser subestimada, e que era preciso ter cuidado mesmo com uma equipe de nível 5. Ele disse que todo o grupo poderia ter morrido por causa do erro dele. Ele lhe disse que agora era um cara de nível 4 depois de perder um nível, então eles não eram mais um grupo de nível 5. Ele perguntou se ele ainda queria voltar para buscar o item que havia perdido. Lindsay passou por eles. O cara de cabelo escuro disse que eles morreriam um dia por causa dele. O protagonista prestou atenção às palavras sobre a Misty Cliff Guild e se lembrou de que ela era uma das 5 grandes guildas. Ele pensou que parecia que apenas os jogadores talentosos da Grande Aliança dos 5 tinham força para entrar aqui até agora. O sujeito sentado no chão chamou Lindsay com raiva, chamando de ladrão de nível 1, e perguntou se ele gostava de escutar as conversas dos outros. Uma lâmina de espada bloqueou seu caminho e a garota disse que lhe daria um conselho. Ela disse que não havia necessidade de ir lá e morrer, e que não era um lugar para um ladrão de nível 1 como ele ganhar experiência. Franzindo a testa, ela disse que se ele viesse aqui pensando que tinha sorte, seria apenas uma perda de tempo. Ela disse que era melhor para ele ir para um local de nível 1 ou 2 e aumentar seu nível. Lindsay pensou que parecia que as pessoas da guilda do penhasco enevoado não eram ruins e que elas eram mais bem comportadas do que algumas delas. Ele abaixou a espada da garota com a mão e perguntou: e se ele dissesse a ela que levaria o objeto que eles deixaram lá e o venderia? O rapaz de cabelos loiros levantou uma sobrancelha de surpresa e perguntou se a cabeça de Lindsay estava boa. A garota cerrou os dentes em exasperação e disse que não tinha tempo para brincar com ele. Ela perguntou sobre o fato de ele ser um ladrão de nível 1 e querer entrar no círculo interno e ajudá-los a recuperar seus equipamentos. Lindsay cruzou os braços e disse que sim, e que precisava do dinheiro. Ele perguntou onde eles haviam perdido o item e se mais alguém poderia tê-lo pego. O rapaz de cabelos escuros respondeu que ele ainda deveria estar lá, porque naquele momento, para encontrar uma posição melhor para lutar contra os monstros, eles escolheram especialmente uma rocha no círculo interno. O cara disse que, depois de ser cercado por formigas, seu bastão de lança-chamas de 5º nível caiu ali mesmo. Ele disse que o sol estaria se pondo em breve e que não havia mais ninguém no círculo interno quando eles saíram, então ninguém iria buscá-lo. Cerrando os dentes, a garota perguntou a Lance se ele estava falando sério. O rapaz de boné verde concordou com ela, franzindo a testa, e disse que, mesmo que tivesse a poção da invisibilidade, ainda assim não seria capaz de tirá-lo dali. Ele disse que o efeito da poção terminaria antes que ele pudesse entrar e sair. O personagem principal na frente deles já havia desaparecido, e não foi ele quem disse que não precisavam se preocupar com ele, pois já havia considerado essas situações. A garota perguntou furiosamente para onde ele tinha ido. Lindsay caminha em direção ao círculo interno e levanta a mão, dizendo a eles que descansem. Lembrem-se de pagar a ele e nunca saiam até que ele volte. A garota perguntou se ele entendia a linguagem humana. O rapaz de cabelos loiros perguntou se ele estava brincando. O rapaz de cabelos escuros perguntou ao capitão quanto deveriam lhe pagar. Enquanto colocava a espada atrás das costas, ela perguntou se ele acreditava seriamente que um ladrão de nível 1 seria capaz de devolver o item para eles e se sua cabeça estava boa. Lindsay caminha pelo círculo externo, cercado de pessoas lutando. Uma voz pediu para restaurar sua saúde, porque ele quase morreu. Outra voz gritava que ele não tinha mana. Outra voz pediu que o mago o cobrisse. Lindsay pensou que havia muitas pessoas subindo de nível aqui. Ele decidiu correr diretamente para o círculo interno. Uma adaga apareceu em sua mão. Franzindo a testa, ele pensou que deveria alcançar o 5º nível hoje. Ele correu para frente. Uma caixa de diálogo anunciou que as formigas haviam aparecido. 2 formigas de nível 3 apareceram na frente do personagem principal. Lindsay cortou as formigas ao meio com um único golpe de sua adaga. A caixa de diálogo diz: ative o poder perfeito. Cause 1000% de dano. O cara bloqueia os ataques das formigas com sua espada, e o mago atrás dele diz que sua bola de fogo está quase pronta. Eles ficaram surpresos ao perceber que a formiga à sua frente havia sido cortada ao meio. Eles se viraram surpresos, sem entender o que era aquilo. Lindsay corre em direção à formiga de nível 4, pensando que havia alcançado o círculo do meio. Usando um backstab,
O personagem principal estava no ar, acima do círculo do meio. Ele sorriu satisfeito. O Or com a espada gritou para que os outros se concentrassem nos monstros e disse que estavam quase terminando. A arqueira apontou para o lado e pediu que todos olhassem para lá. Ela chamou para ver para onde o ladrão de nível 1 estava indo e disse que era o círculo interno. Eles perguntaram se ele estava louco. Ling se pulou para o círculo interno, que estava cheio de formigas. Ele pulou para baixo, onde as formigas imediatamente o atacaram, causando um ponto de dano cada. O personagem principal girou em um redemoinho de golpes com energia amarela, cortando e espalhando as formigas ao redor. A caixa de diálogo anunciou que ele havia atingido o 2º nível. Cerrando os dentes, ele pensou em como o círculo interno realmente lhe dava muita experiência. Franzindo a testa, ele decidiu que, como não havia mais ninguém aqui, aproveitaria a oportunidade para matar todas as formigas. A voz disse que estava escurecendo e que eles deveriam voltar. Ele acrescentou que as formigas do círculo do meio estavam quase todas mortas. Outra voz chamou a atenção para o círculo interno. Uma multidão de pessoas estava na borda do círculo interno, onde o chão estava cheio de formigas mortas. O Or perguntou o que havia acontecido. O arqueiro disse que esses cadáveres eram todos de formigas de nível 5. Uma voz na multidão disse que viu com seus próprios olhos que ele era de nível 1 quando chegou aqui. O rapaz de cabelos loiros exclamou surpreso com o fato de o ladrão ainda estar vivo. Ele ficou surpreso ao dizer que havia passado pelo círculo interno sozinho, ganhando experiência extra por ter inimigos que superavam seu nível. O arqueiro disse que já havia aumentado seu nível do 1º para o 5º. Um cara na multidão disse que não faz muito tempo e ele já aumentou seu nível do 1º para o 5º, e ele é terrivelmente forte. Outra voz na multidão disse que ele provavelmente estava escondendo o tipo de equipamento que tinha. Ling-Se está sentado em uma pedra com um bastão de fogo na mão. Ele disse que tinha de ser aquele bastão. Havia muitas formigas mortas ao seu redor. Sorrindo, ele disse que finalmente havia alcançado o 5º nível. A caixa de diálogo diz: como você atingiu o 5º nível, o efeito do traje excelente foi encerrado. Você perdeu um fato excelente. Em um poste branco na área de recreação, você pode ver uma caixa de diálogo que diz: It's getting late. Jogadores, fiquem atentos à sua saúde. Lembrete: se você for à área de recreação, poderá economizar um bônus para suas férias. A capitã chamou seu grupo para segui-la e disse que estava escurecendo e que era hora de arrumar as coisas e partir. Ela disse que até mesmo eles teriam dificuldade em combater as formigas à noite. O rapaz de cabelos loiros respondeu que Ling-Se ainda não havia retornado e que ainda havia a possibilidade de ele devolver seu cajado. A garota franziu a testa com irritação. Ela agarrou o colarinho dele e disse que o estava avisando mais uma vez que, mesmo que a guilda deles estivesse em 3º lugar, ainda era uma das melhores. Segurando-o pelo pescoço, ela o apertou com força contra o peito e perguntou como, omitindo o fato de que ele havia perdido seu equipamento, ele esperava que um novato de nível 1 lhe devolvesse o cajado. Ela lhe perguntou se ele estava envergonhado. Pálido e trêmulo, ele concordou e disse que não conseguia respirar. A capitã o soltou e cruzou os braços sobre o peito, dizendo-lhe para tirar o olhar de expectativa do rosto. O rapaz de cabelos escuros olhou para eles e pensou que também queria perder seu equipamento e receber tal punição. O cara de cabelo loiro estava segurando o pescoço, limpando a garganta, e disse que era difícil não acreditar nele por causa do olhar em seus olhos quando ele disse que devolveria o bastão para eles. Ele se lembrou da expressão calma de Ling-Se. A capitã protestou dizendo que o achava parecido com um tolo. Ela perguntou o que o 1º nível poderia fazer. As pessoas próximas estavam discutindo sobre Ling-Se. Um cara disse que ele escondeu suas informações pessoais, mas aumentou seu nível do 1º para o 5º de uma só vez. Outro disse que o fórum do Sky Valley estava explodindo com comentários. O careca disse que nunca tinha visto nada parecido desde o lançamento do jogo. O cara de boné verde percebeu a discussão e disse ao capitão que algo interessante estava acontecendo aqui. Havia vários tópicos no fórum sobre como Ling-Se havia eliminado o círculo interno sozinho. A capitã disse que acabará de perceber que todos que haviam retornado do círculo interno estavam falando sobre isso. Ela perguntou o que havia acontecido lá. Um rapaz na multidão apontou o dedo para frente e disse que achava que tinha sido ele. O rapaz ao lado dele concordou. A capitã se virou e Ling-Se estava de pé atrás dela,
coberto de sangue de formigas. Ele segurou o cajado na mão e perguntou com um sorriso quanto eles estavam dispostos a oferecer por ele. O capitão ficou surpreso ao reconhecê-lo como Ling Se e ficou surpreso por ele já ter alcançado o 5º nível. O personagem principal disse que, mesmo que eles não o reconhecessem, deveriam reconhecer esse cajado. O rapaz de cabelos loiros exclamou que o cajado era dele, e ele realmente o devolveu. O capitão perguntou como ele havia alcançado nível 5 em uma noite. Ling Se respondeu que estava apenas limpando as formigas no círculo interno. Ele disse que isso dá muita experiência por causa do alto nível dos monstros, sem mencionar o número deles. Ele acrescentou que, se eles tivessem equipamentos especiais, também seriam capazes de fazê-lo. Ele entregou o cajado ao garoto de cabelos loiros, que agradeceu alegremente. Ele disse que só tinha 3 moedas de prata e que estava lhe dando todas elas. Franzindo a testa, o capitão pensou que, mesmo deixando de lado a questão de onde ele conseguiu o equipamento especial, ele ainda precisava ter habilidade técnica suficiente para enfrentar um exército de formigas tão aterrorizante. A caixa de diálogo anunciou que ele havia recebido 3 moedas de prata. Ling Se disse que foi um prazer lidar com eles. O garoto de cabelos loiros estava abraçando seu cajado com carinho. O capitão pediu a Ling Se que esperasse e perguntou se ele já havia se juntado à guilda. Ela disse que eles são uma das 5 principais guildas. Misty Cliff. Um rapaz da multidão disse que queria muito pedir a ele que o adicionasse como amigo. A capitã lhe disse que, se ele estivesse interessado, ela poderia recomendá-lo ao chefe da guilda para que ele pudesse passar no teste de admissão mais cedo. Ling Se pensou em entrar em uma guilda que ele não podia nem tocar em sua vida anterior, a guilda do penhasco enevoado. Na vida anterior do protagonista, ela também era uma das 5 principais guildas. Quando ele começou a jogar, essas guildas já estavam cheias. Os jogadores tinham orgulho de fazer parte de 5 grandes guildas. Em sua vida anterior, Ling Se havia passado 2 anos tentando atingir o nível máximo. Depois de desbloquear o sistema de animais de estimação, o tempo necessário para subir de nível diminuiu consideravelmente. Portanto, tornar-se membro de uma das 5 principais guildas é algo de que se orgulhar. Em sua vida anterior, seu único objetivo era atingir o nível máximo. Por isso levou apenas 2 anos. Um dos motivos para isso é que o desbloqueio do sistema de mascotes reduziu significativamente a dificuldade de subir de nível. Outro motivo é que ele ignorou completamente coisas como equipamentos avançados e missões especiais. Assim, depois de estudar inúmeros manuais de jogadores e encontrar uma maneira de subir de nível que fosse mais adequada para ele, Ling Se conseguiu atingir o nível máximo em um curto período de tempo, especialmente porque ele é relativamente bom em jogos, pois pode começar a ganhar dinheiro para a existência somente depois de atingir o nível máximo. No passado, entrar em uma guilda era algo incrível para ele. Com um aceno de mão, Ling Se agradeceu a oferta e recusou. Acenando com a capa, ele pensou que, mais cedo ou mais tarde, com certeza entraria para a guilda, mas caberia ao destino decidir em qual delas. Ele decidiu que agora precisava obter o conjunto certo de equipamento. A principal cidade de Casva, a Vila dos Iniciantes. As pessoas cercavam Ling Se, pedindo que ele as ajudasse a subir de nível ou a entrar em seu grupo. A garota de cabelos castanhos perguntou se ele precisava de um curandeiro e disse que poderia ser um tanque. O personagem principal se desculpou e disse que não tinha tempo para ajudá-los. Ele pensou em como o 5º nível realmente fez com que os outros o tratassem melhor. Os rapazes estão parados perto do balcão da loja. O cara de capacete pergunta se eles acham que o ladrão que viram no início do dia virá aqui novamente. O cara de cabelo roxo disse que estava até esperando que ele voltasse. Ele disse que estava agindo de forma presunçosa, sem sequer entender a complexidade do Vale Celestial. O rapaz de cabelos escuros disse que achava que ele não viria. Perguntou por que ele voltaria só para se envergonhar. Ling Se disse que eles ainda estavam aqui e perguntou por que não tinham subido um único nível. Os meninos olharam em sua direção. Eles ficaram surpresos ao perceber que Ling Se estava diante deles e descobriram que ele havia chegado ao 5º nível. O personagem principal disse que eles se encontraram novamente. Eles exclamaram que seu nível havia aumentado muito rapidamente. Ling Se foi até o balcão. A comerciante perguntou o que ela poderia fazer por ele dessa vez. Ele respondeu que queria vender alguns itens. A caixa de diálogo perguntou se ele tinha certeza de que queria vender todos os 12 itens selecionados. A caixa de diálogo diz: Exchange Successful. Você recebeu 30 moedas de prata e 66 moedas de bronze. Ling Se pensou em vender os itens indesejáveis
desejados e se preparar para o próximo alvo. Ele pediu 20 incendiários aprimorados e 3 poções de invisibilidade simples. A caixa de diálogo anunciou que ele havia recebido 20 incendiários aprimorados e 3 poções de invisibilidade simples. A vendedora deu uma piscadela e agradeceu a ele pela compra. Ela disse que todos os itens foram transferidos para o inventário dele. Lindsay decidiu comprar armas temporárias de um vendedor de armas da vizinhança. O vendedor de armas, exibindo seus músculos, perguntou se ele precisava de ajuda, espreitando de trás do balcão. Uma caixa de diálogo anunciou o recebimento de uma adaga de madeira branca de nível 5. Lindsay pensou que os preparativos haviam terminado e que era hora de ele partir. A razão pela qual Ling pretende subir para o 5º nível o mais rápido possível é porque o Vale Celestial começou há 3 meses e essa masmorra ainda não foi aberta por ninguém. O inseto fêmea está no escuro, cercado por formigas. Na vida anterior de Lindsay, os jogadores descobriram que havia um ninho perto da cavidade do exército de formigas, e era um ponto de controle não marcado, o ANT Queen's Nest. Depois de limpar o ANT Queen's Nest, a masmorra de nível 5 será aprimorada e a masmorra oculta Dark Forest aparecerá. Isso também foi descoberto pelos jogadores 5 meses após o lançamento do Sky Valley. E tudo isso é necessário para obter o conjunto de equipamentos mais forte para um ladrão até o 10º nível no conjunto Dark Forest The Persistent Massacre. Próximo ao Vale da Depressão do Exército das Formigas, Lindsay franziu a testa e pensou que era sua vez nesta vida. Uma caixa de diálogo anunciou que ele havia descoberto o ninho da formiga rainha. A masmorra estava cheia de formigas. Lindsay pensou que havia muitas formigas aqui, mas em sua vida anterior, depois de muitas tentativas, os jogadores encontraram uma maneira desonesta de passar rapidamente pelas formigas. O personagem principal bebeu uma poção roxa. A caixa de diálogo diz: Simple Stealth Potion Activated. Poção furtiva simples ativada. O usuário se tornará invisível. Quanto maior for a percepção do inimigo, mais fácil será para ele detectar o usuário. Duração do efeito: 9 segundos. Franzindo a testa, ele decidiu prosseguir. Com saltos rápidos, Lindsay desceu as rochas e passou pelas formigas. Outra poção de invisibilidade apareceu na mão do protagonista. A caixa de diálogo anunciou que o efeito da poção de invisibilidade simples havia terminado. A formiga ficou surpresa ao descobrir que uma semente de linhaça correndo havia aparecido à sua frente. A semente de linhaça desapareceu diante de seus olhos, e uma caixa de diálogo anunciou que a poção de invisibilidade simples havia sido ativada. As formigas abriram suas bocas cheias de dentes com raiva. A caixa de diálogo chamou a atenção para o fato de ter atraído o ódio de um grande número de formigas. A caixa de diálogo diz que o efeito da poção de invisibilidade simples terminou. A caixa de diálogo diz que a poção de invisibilidade simples está ativada. A caixa de diálogo informa que o efeito da poção de invisibilidade simples terminou. Cerrando os dentes, Lindsay pensou que essa era a última poção. Ele fugiu de uma multidão de formigas furiosas. Ao ver a silhueta da rainha das formigas à sua frente, ele pensou que estava quase chegando ao seu destino. A rainha formiga era uma mulher com cabelos verdes acima da cintura e, abaixo dela, um enorme inseto com uma boca separada. Lindsay pensou em como ele finalmente a conheceu. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação, comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.